Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, o Dicionário de Filosofia, Edições Mestre Jô, do Nicola Abagnano, filósofo existencialista italiano, né, o fundador do existencialismo italiano, que escreveu esse dicionário gigantesco aqui, né? Vamos ao prefácio desse dicionário, depois tem a advertência, depois tem o que mais? A letra A, e aí vai indo, né? Vamos falar sobre o prefácio hoje. A finalidade deste dicionário é pôr à disposição de quem quer que seja um repertório das possibilidades de filosofar oferecida pelos conceitos da linguagem filosófica, como esta vem sendo constituída desde os tempos da Grécia Antiga até os nossos dias. O dicionário mostra como algumas dessas possibilidades foram desenvolvidas e exploradas até a exaustão e como outras, ao contrário, foram insuficientemente elaboradas ou deixadas de lado. Apresenta-se um balanço do trabalho filosófico do ponto de vista da fase atual desse trabalho. A serviço dessa finalidade foi dirigida a regra fundamental a que se obedeceu na composição dos verbetes, a de individuar as constantes de significado que podem ser demonstradas ou documentadas com citações textuais, mesmo em doutrinas aparentemente diversas. Mas as constantes de significado podem ser individuadas somente se os significados diversos compreendidos sob um mesmo termo foram reconhecidos e distintos claramente. E esta é a exigência da clareza que deve ser considerada fundamental em uma obra como a nossa, e que é, na verdade, condição essencial para que a filosofia possa exercer qualquer função de iluminação e de guia em face dos homens. Em um período em que os conceitos são não raro confundidos e mistificados a ponto de tornarem-se inutilizáveis, a exigência de uma rigorosa precisão dos conceitos e da sua articulação interna assume importância vital. Espero que o dicionário que agora apresento ao leitor esteja à altura dessa exigência e contribua para difundi-la, restituindo aos conceitos a sua força diretriz e liberadora. Urge-me agora a grata obrigação de recordar aqui as pessoas que me ajudaram a cumprir este trabalho. O professor Gildo Preti compôs para mim um certo número de verbetes de lógica, o principal é justamente lógica, que levam todos a sigla GP, e deu-me a sua ajuda na compilação de outros poucos, que levam conjuntamente a sua sigla e a minha. Todos os principais artigos do dicionário foram discutidos, às vezes longa e minuciosamente, com um grupo restrito de amigos, como Norberto Bobbio, Eugênio Garim, Oviano, Pietro Rossi e Pietro Chiodi. Os outros amigos ajudaram-me a encontrar ou confrontar textos de acesso mais difícil. Assim, fizeram Graziella Vescovini, Federici, Graziella Giordano e Sérgio Rufino. Minha mulher, Marian Taylor, ajudou-me eficazmente na correção das provas. A todas essas pessoas dirijo o meu cordial agradecimento. Mas o trabalho deste dicionário não teria sido iniciado nem levado a termo sem o auxílio longevidente da grande e benemérita casa editora que ora o publica. A ela exprimo por isso a minha gratidão. Nicola Abagnano, Turim, 11 de outubro de 1960. Puxa, 60 anos aí esse dicionário já. A advertência do dicionário contém somente termos não nomes próprios, ele contém outros sim verbetes como platonismo, aristotelismo, cristicismo e idealismo, que se referem à doutrina de um filósofo ou de uma escola ou a aspectos ou direções comuns a várias doutrinas, mas tais verbetes limitam-se a expor os fundamentos das doutrinas ou das direções em questão, com a máxima brevidade, dado que as opiniões dos filósofos a que elas aludem são amplamente citadas em todos os verbetes principais. Segundo, foram incluídos artigos dedicados não só a cada uma das disciplinas filosóficas, metafísica, ontologia, gnoseologia, metodologia, ética, estética, mas também a disciplinas científicas de caráter teorético ou de fundamento teorético, como matemática, geometria, economia, física, psicologia, em relação às quais os verbetes do dicionário se limitam a distinguir as diversas fases conceituais por meio das quais passou a disciplina nas diversas direções que ela oferece como alternativas de pesquisa ou de interpretação. Terceiro, para os termos que se referem a conceitos complexos ou problemáticos ou que receberam ou recebem interpretações diversas, seguiu-se este método. Primeiro, deu-se de início, se possível, o significado geral generalizado ao qual se podem reconduzir todos ou na maior parte os significados aproximáveis. Segundo, distinguiram-se e reagruparam-se em poucas categorias os últimos significados. Terceiro, toda categoria de significado foi ilustrada com citações textuais. Cuidou-se de que os significados fundamentais fossem distinguidos e formulados de modo que se incluísse o maior número possível de significados aproximáveis. O dicionário tem, portanto, como qualquer outro dicionário linguístico, uma base essencialmente histórica. Ele mostra quais foram e são os usos de um termo na língua filosófica no mundo ocidental. Também, quando necessário, em relação ao uso que o termo tem na língua comum, as ambiguidades de sentido foram cuidadosamente registradas, onde isso podia ser feito sem excessivo arbítrio.
indicou-se o modo de evitar tais ambiguidades. Quinto, para evitar as incertezas e os equívocos que podiam nascer das citações dos passos compostos originalmente em línguas diferentes, providenciou-se a colocação no princípio de cada artigo da indicação do vocábulo grego, latino, inglês, francês e alemão que se faz referência no curso do próprio artigo. Sexto, usaram-se abreviaturas para os títulos das obras mais frequentemente citadas. Para essas, veja-se a lista seguinte. Para as obras clássicas foram adotados os sistemas de citação habitualmente empregados pelos estudiosos. Até onde foi possível, preferiu-se indicar das obras citadas a parte ou volume, o capítulo e o parágrafo em vez da página para tornar a citação independente das diversas edições ou traduções da obra. Sétimo e último, os verbetes assinalados com a sigla GP são obra do professor Júlio Preti, da Universidade de Florença. Aí tem a lista de abreviaturas. Vamos à letra A. Abaliedade, abdetismo e abdução. Bora lá? Foi Aristóteles quem usou pela primeira vez, particularmente nos analíticos, as primeiras letras maiúsculas do alfabeto. Alfa, beta, teta, né? Ou teta, sei lá. Para indicar os três termos de um silogismo. Todavia, porque na sua sintaxe o predicado é posto antes do sujeito, aí tem o que A inerente ou pertence a B. Em geral, nos analíticos, os sujeitos são B, beta, né, e teta. Na lógica da idade moderna, com o uso de escrever A, est, B, A tornou-se normalmente o símbolo do sujeito. Desde os tratadistas escolásticos, parece que as introduções de Guilherme de Chareswood, do século XIII, a letra A é usada na lógica formal aristotélica como símbolo da proposição universal afirmativa, segundo os conhecidos versos que chegaram até nós em várias redações. Na súmula de Pedro Hispano, eles são, a affirmat negat e sed universaliter amber e affirmat negat o sed particulariter amber. Terceiro, na lógica modal tradicional, a letra A designa a proposição modal que consiste na afirmação do modo e na afirmação da proposição. Por exemplo, é possível que P, onde P é uma proposição afirmativa qualquer, segundo Arnaud, na sua lógica. Na fórmula A, o A é igual a A, que se começou a usar com Leibniz como tipo das verdades idênticas e foi assumida depois por Wolff e por Kant como expressão do chamado princípio de identidade. A significa um objeto ou um conceito qualquer. Dizia Fichte, todos concordam em que a proposição A é A, como também A é igual a A, porque este é o significado da cópula lógica. E com efeito, sem duvidar minimamente, reconhecem-na como plenamente certa e indubitável, segundo Wissenschaftler. A fórmula permaneceu durante muito tempo para exprimir o princípio de identidade e, ao mesmo tempo, para constituir um tipo de verdade absolutamente indubitável, diz Boutroux. O princípio de identidade pode exprimir-se assim: A é A. Eu não digo o ser, mas simplesmente A. Isso é, toda coisa, absolutamente qualquer, suscetível de ser concebida. Da ideia da lei natural, de 1895, na página 12. No simbolismo de Lukasiewicz, a letra A é usada como símbolo da disjunção pela qual se emprega mais comumente o símbolo V, da sua introdução da matemática lógica. Abaliedade, azeidade, abdeterismo, de abderitismo, Assim chamou Kant a concepção que considera a história nem em progresso nem em regresso, mas sempre no mesmo estado. Deste ponto de vista, a história humana não teria mais significado do que a de uma espécie animal qualquer, somente seria mais fatigante se o gênero humano está em constante progresso para o melhor, na obra de Kant de 1798. A abdução é um processo de prova indireta, semidemonstrativa, em que a premissa maior é evidente, porém a menor é só provável, de qualquer forma mais facilmente aceita pelo intelector do que a conclusão que se quer demonstrar. Embora se trate de um processo antes dialético do que apodídico, já fora admitido por Platão no Meno para a matemática e será também canonizado entre os métodos de demonstração matemática por Próclo, na sua obra do Euclides, falando sobre Euclides. Charles Sanders Peirce introduziu o termo abdução ou retrodução para indicar o primeiro momento do processo dedutivo da escolha de uma hipótese que possa servir para explicar determinados fatos empíricos. É sim.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 1.900 inscritos no nosso canal e agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de conteúdo outro, passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.